O processamento linguístico e as patologias e déficits de linguagem. Breve introdução sobre a psicolinguística experimental. A psicolinguística estuda aspectos relativos à aquisição e compreensão e produção de linguagem. O que diz respeito ao estudo da compreensão e produção de linguagem é justamente o que nos referimos como sendo o processamento linguístico. O processo de compreender e produzir linguagem verbal em nosso cotidiano, que parece extremamente simples, é na verdade algo complexo e requer um conjunto de procedimentos mentais denominados de processamento linguístico. Os processos de compreensão e produção, por muito tempo foram entendidos como se essas atividades fossem realizadas do mesmo modo, porém em processo inverso. Na compreensão, o material linguístico seria convertido em significado, e na produção, o significado seria material linguístico. No entanto, com o passar do tempo, foi visto que a produção envolve processos bem mais complexos do que o que ocorre na compreensão. Quando produzimos linguagem, ao mesmo tempo em que falamos ou escrevemos, ouvimos e lemos, atribuindo sentido ao que estamos produzindo. Na compreensão é um trabalho, de certo modo, um pouco mais passivo de assimilação do significado. A compreensão realimenta o sistema de produção da linguagem, ao passo que a compreensão não tem uma realimentação equivalente. Compreendemos sem reproduzir o que compreendemos. O processamento linguístico pode ser estudado a partir de vários aspectos gramaticais, como morfológico, sintático, semântico e fonológico. Visto que se trata de um fenômeno mental, não temos acesso direto a tudo o que acontece quando o falante ou ouvinte em atividade produz ou compreende linguagem. Deste modo, a psicolinguística lança mão de técnicas que se propõem a, pelo menos, se aproximar da realidade mental dos indivíduos no momento do processamento. Essas técnicas são em geral de dois tipos, online e offline. A diferença básica entre elas é que as técnicas offline oferecem dados relativos ao momento da interpretação, posterior ao processamento em si. São questionários, perguntas avaliativas de respostas sim ou não, entre outros. As técnicas online tentam alcançar o momento em que o processamento ainda está acontecendo e não se consolidou. São procedimentos de leitura automonitorada, rastreamento ocular e etc. Dada essa exposição geral sobre do que se trata o processamento linguístico, passemos a algumas considerações gerais sobre a pesquisa em linguística envolvendo patologias e déficits de linguagem. As neurociências, mais especificamente a neurolinguística, têm avançado na investigação do funcionamento do cérebro. Morato, 2010, elenca alguns temas que têm sido caros à neurolinguística atualmente. São eles: estudo do processamento normal e patológico da linguagem oral e escrita, estudos da repercussão dos estados patológicos no funcionamento da linguagem, estudo e discussão da semiologia das afasias, doença de Alzheimer e de outros contextos neuropsicológicos, estudo das condições neurolinguísticas da surdez e do bilinguismo, estudo neurolinguístico e sociocognitivo do envelhecimento normal e patológico, estudo da relação linguagem-cognição em contextos não necessariamente patológicos. A questão do método, constituição, visibilidade, tratamento de dados linguísticos e multimodais, aprimoramento de diferentes sistemas de notação, discussão de aspectos éticos relacionados ao contexto neurolinguístico. Como vemos, as questões envolvendo linguagem, déficits relativos ao envelhecimento, afasias, demência senis e outras patologias são temas recorrentes nesse campo de pesquisa. As afasias, de um modo especial, têm sido amplamente estudadas na neurolinguística, por se tratarem de um prejuízo que acomete a linguagem em si, proveniente de acidentes vasculares cerebrais, tumores encefálicos e traumatismos crânioencefálicos. A afasia de Wernicke, por exemplo, é causada por lesão cerebral e gera dificuldades de compreensão, enquanto que a produção de linguagem permanece preservada. Outro exemplo de afasia que é recorrentemente mencionada em estudos neurolinguísticos é a afasia de Broca, também causada por lesão cerebral, muitas vezes decorrida de acidente vascular cerebral. Nesse caso, ocorre um impedimento na produção de linguagem, enquanto que a compreensão se mantém intacta.
A doença de Alzheimer é uma patologia que tem sido amplamente estudada sob essa perspectiva. A DA acomete o cérebro, atingindo regiões específicas, principalmente no hipocampo, região considerada a sede da memória, e na região que o circunda, que é denominada giro parahipocampal. Posteriormente, os danos comprometem todo o cérebro, atrofiando os tecidos nervosos. Segundo pesquisas recentes, no estágio inicial da doença, a doença se assemelha a uma afasia semântica. Os indivíduos têm dificuldade em iniciar e acompanhar conversações em situações complexas. Apresentam também tendência à digressão e repetições, além de problemas para compreender situações de humor, sarcasmo e analogias verbais. O processamento linguístico e patologias e déficits de linguagem. No intuito de exemplificar o estudo do processamento linguístico em situações em que há patologias que afetem a linguagem, apresentaremos sucintamente duas pesquisas empreendidas na Universidade Federal da Paraíba sob a orientação do professor Dr. Márcio Leitão. O primeiro trabalho, intitulado Processamento Correferencial em Idosos com e sem Alzheimer, de Alves, 2012, utilizou a técnica online de leitura automonitorada e contou com a participação de 18 sujeitos, sendo 12 idosos sem Alzheimer e 6 com Alzheimer. Esse teste teve o intuito de observar possíveis diferenças no processamento anafórico entre idosos com doença de Alzheimer e idosos não portadores dessa demência. Os idosos sem Alzheimer processaram pronomes com mais agilidade do que os nomes repetidos. Esses achados reiteram estudos anteriores. Os sujeitos com Alzheimer processaram com mais rapidez os nomes repetidos, o que corroborou achados já divulgados na literatura sobre patologias que acarretam prejuízos na memória de trabalho. Em Pessoa, 2012, a autora buscou compreender a linguagem de indivíduos, como a linguagem de indivíduos. Como a linguagem de indivíduos afásicos funciona perante sentenças que ela denomina como congruentes e incongruentes, no que se refere à relação semântica entre tempo verbal e advérbio de tempo. Foi também investigado se a posição do advérbio na sentença influencia no processamento do afásico. O método utilizado foi a leitura automonitorada e o julgamento de aceitabilidade. Nos testes de leitura automonitorada, os afásicos demonstraram sensibilidade para incongruência de tempo quando o verbo era apresentado de forma simples. Quando apresentados a frases nas quais o tempo do verbo era apresentado através de perífrases, não demonstraram nenhum sinal de sensibilidade, o que não ocorreu no grupo controle, que mostrou sensibilidade para incongruência de tempo em todos os experimentos. Os testes offline, realizados através de julgamento de aceitabilidade, revelaram que os afásicos deste estudo julgam frases incongruentes como congruentes, ou seja, revelam que existe por parte dos afásicos dificuldade para o processamento na integração das informações semânticas entre advérbio e tempo do verbo e, consequentemente, insensibilidade em perceber incongruência de tempo independente da forma de verbo utilizada e da ordem de apresentação da frase, advérbio precedendo o verbo ou vice-versa. A conclusão da autora foi que os dados de testes offline e online revelam que os afásicos não fluentes apresentaram dificuldades para perceber incongruência no que se refere à relação semântica entre tempo verbal e advérbio de tempo, independente da posição do advérbio e do tempo verbal.